Olá! Nesse vídeo, a gente vai discutir o impacto que o coronavírus está trazendo para a vida de estudantes da rede pública e privada e professores da rede pública e privada e demais profissionais da educação de ambas as redes, com a suspensão do calendário escolar. E o debate de hoje é o que diz os documentos legais, qual é a previsão legal em casos como o nosso, de pandemia. Este é um vídeo produzido pelo Observatório da Educação Fluminense, do Instituto Federal Fluminense Campus Macaé, e eu sou o professor Marco Lamarão, sou professor da licenciatura em História do Instituto Federal e bacharel em História, mestre e doutor em Educação. E o objetivo hoje é dialogar com um argumento que eu tenho visto muito ser usado nos fóruns e em alguns debates de professores, que, em tese, a LDB permitiria a suspensão legal dos 200 dias letivos em caso de pandemia. Esta não é uma argumentação verdadeira, não é exatamente isso que diz a LDB. E para produzir esse vídeo aqui, a gente precisou analisar alguns documentos. Foram eles: a própria LDB 939496, uma nota de esclarecimento do Conselho Nacional de Educação, o parecer em 2009, quando da pandemia do H1N1, do Conselho Nacional de Educação, número 19, com um debate muito semelhante àquele que nós estamos fazendo neste momento agora. Também utilizei um fantástico documento produzido pela assessoria jurídica do Sindicato dos Docentes do Colégio Pedro II, o Sindicop. Essa assessoria é produzida pelo escritório de advogados Machado e Silva. E também, por último, uma deliberação do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, número 376. Além disso, é importante dizer o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para nossa apresentação daqui, a gente utilizou a edição produzida pelo Senado Federal e publicada em 2018, portanto, a reforma do ensino médio do ano 2017 está já presente nesta LDB. Essa é a capa do PDF que vocês encontrarão com facilidade na internet, caso queiram obter este documento. E a Lei de Diretrizes e Bases diz o seguinte no que diz respeito à organização do calendário escolar. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Trocando em miúdos, o que diz o artigo 23 é que não existe uma forma única de se organizar a educação básica, ela tem múltiplas formas de se organizar. Portanto, a sua organização ela é sim flexível. O parágrafo 2º deste mesmo artigo afirma que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstos nesta lei. Continuando no artigo 24, nós temos a seguinte redação: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1º. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Percebam que aqui não é utilizado o termo dias letivos, e sim dias de efetivo trabalho escolar, sendo, portanto, uma outra redação na aplicação dos 200 dias letivos. Acho que é uma brecha que a gente pode explorar quando a gente tratar com as assessorias jurídicas dos nossos sindicatos. Posteriormente à leitura
desses artigos da LDB, é possível fazer algumas ponderações. Primeira, aquela que eu já tinha feito, de que a redação presente da LDB fala de 200 dias de efetivo trabalho escolar e não de dias letivos. Uma segunda ponderação é que a LDB é omissa com relação ao tratamento de pandemias. O artigo 23 faz referência às condições climáticas e econômicas e não faz nenhuma referência a qualquer tipo de pandemia ou catástrofe. Portanto, é um caso omisso. Não está presente na atual LDB. O debate proposto pela CNTE em 2009, ele toma como base o debate, o artigo 23, parágrafo 2, no caso daquela pandemia do H1N1. Mas uma importante diferença é que a pandemia do H1N1 foi extremamente menos grave, em especial no território brasileiro, do que a pandemia do coronavírus. Se pensarmos no mundo, isso também é verdade. O que pode trazer uma alegação de ineditismo aos nossos argumentos. Nós nunca passamos por uma situação como essa. Agravado por um decreto que está em vigor de calamidade pública. Esse decreto ele não foi analisado neste vídeo aqui, mas ele precisa ser analisado para que a gente apure, torne mais preciso os argumentos que nós utilizaremos nesse debate para não precarizar a vida do trabalhador da educação, porque é efetivamente isso que está acontecendo nesse momento. Os governos estão aproveitando essa situação caótica da educação para implementarem ataques ao trabalho docente, precarizando ainda mais esse trabalho docente e precarizando ainda mais o processo de ensino-aprendizagem das classes populares. E nós vamos ver por que daqui a pouquinho isso daí. Com relação à Rede Federal de Educação, é um caso particular, tendo em conta que já existe um conjunto de leis que falam sobre o uso de educação à distância nestes institutos e nessas instituições, desde que esses mecanismos de educação à distância sejam aprovados pela comunidade escolar, representadas nos fóruns específicos daquelas instituições. Portanto, senhoras e senhores, posteriormente ao aparecimento da pandemia do coronavírus, existe a produção de documentos por parte do Conselho Nacional de Educação e também do MEC. São os documentos que nós analisamos agora: a portaria MEC 343 e 345 de 2020, a nota de esclarecimento do Conselho Nacional de Educação e a deliberação do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro 376 de 2020. O que dizem as portarias 343 e 345 de 2020? Diz respeito à rede federal, com especial atenção aos cursos superiores. E aí vocês me perguntam, para que a gente está debatendo isso, então, se a gente está falando de educação básica? É que essa portaria vai servir de referência para os debates dos conselhos estaduais de educação, quando estes conselhos forem tratar da educação básica. Então, é importante olhar a estes... E aí, essa portaria, no artigo 1º, autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do Sistema Federal de Ensino, de que trata o artigo 2º do Decreto 9235, de 15 de dezembro de 2017. O período de autorização que trata o caput será de até 30 dias prorrogáveis, a depender da orientação do Ministério da Saúde. Será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados, bem como a realização de avaliação durante o período da autorização de que trata o caput. Ou seja, o próprio IFE deverá ofertar, no caso do Instituto Federal Fluminense, ofertar para a sua comunidade os mecanismos de acesso, os instrumentos para acesso a essa educação à distância. Falaremos um pouco mais disso daqui a pouco. Além disso, continua este documento dizendo, no seu artigo 2º, que as atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor. Percebam, portanto, que há uma diferença na redação
desta portaria daqui com aquilo que está presente na LDB. As instituições poderão ainda alterar o calendário de férias desde que cumpram os dias letivos e horas estabelecidos na legislação em vigor. Ressaltei este trecho para afirmar que esta portaria, incrivelmente, apela para uma iniciativa inconstitucional, na medida em que as férias e coletivas só podem ser modificadas mediante acordos coletivos e não há nenhum traço de negociação coletiva para que isso aconteça no presente momento. E aí, a portaria 345, que dá uma outra redação a determinados artigos e acaba modificando a 343, mas nada de muito importante. Bem, além disso, nós vamos ter, por parte do Conselho Nacional de Educação, uma nota de esclarecimento em que um conselho diz que determina que sejam adotadas as providências necessárias e suficientes para assegurar o cumprimento dos dispositivos da LDB em termos de parâmetros organizativos das atividades escolares e execução de seus currículos e programas, em especial os artigos 24, cumprimento dos 200 dias de efetivo trabalho escolar, percebam que aqui a redação coincide com aquilo que está na LDB, bem como da carga horária mínima anual de 800 horas na educação básica e do artigo 47. Esse artigo trata da educação superior. Na página seguinte, afirma esta nota de esclarecimento algo extremamente perigoso. No exercício de autonomia e responsabilidade dos sistemas de ensino, respeitando-se os parâmetros e os limites legais, possam os estabelecimentos de educação em todos os níveis considerar a aplicação do previsto no Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 1969, de modo a possibilitar aos estudantes que, direta ou indiretamente, corram risco de contaminação, serem atendidos em seus domicílios. O Decreto-Lei 1044, decreto típico da ditadura empresarial militar brasileira, ele fala sobre educação domiciliar, um dos capítulos mais obscuros presentes na educação brasileira, que dispensa e precariza ainda mais a profissão docente, haja vista que qualquer pessoa pode fazer o papel de professor, não necessitando passar por uma licenciatura, não necessitando passar por uma formação específica, e isso penaliza muito o saber docente, bem como retira desse estudante todo o saber produzido pelos técnicos administrativos, que podem e devem muito auxiliar esses estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, esses documentos eles são extremamente prejudiciais à profissão docente. E aí, o documento do Conselho Estadual de Educação, considerando o artigo 32, parágrafo 4 da LDB, que afirma que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação ou em situações emergenciais. E considerando também aquela portaria que as duas portarias que acabamos de observar, estabelece que as instituições vinculadas ao sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, públicas ou privadas da educação básica e públicas de educação superior, poderão reorganizar suas atividades escolares a partir de seus projetos pedagógicos a serem realizadas pelos estudantes e profissionais da educação em regime especial domiciliar. Ainda mais, afirma que as atividades acadêmicas, bastante inspiradas na portaria do MEC, que as atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento dos dias letivos e aulas estabelecidos na legislação em vigor. As instituições poderão ainda alterar o calendário de férias desde que cumpram os dias letivos e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor. Então, nesse momento, a gente, analisando esses documentos produzidos posteriormente ao aparecimento do coronavírus, a gente inicia uma série de ponderações sobre dificuldades, obstáculos e mesmo impossibilidades e aumento da precarização do trabalho docente que o uso desses mecanismos pode trazer à nossa realidade. Mas esse debate a gente continua no vídeo seguinte. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. No vídeo seguinte, nós traremos essas considerações, analisamos o parecer
do Conselho Nacional de Educação de 2009 e traçamos algumas conclusões preliminares. É isso, agradeço a atenção de vocês até aqui e nos encontramos no vídeo seguinte. Até daqui a pouco.